Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite para você. Os defensores públicos do Estado foram obrigados a deixar hoje as salas onde trabalhavam no Fórum Enoque Reis. A decisão é do Tribunal de Justiça do Amazonas. A porta de entrada para quem recebe assistência está fechada. A ordem de deixar o local veio há quase um mês do próprio presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador João Simões. Eu estava fazendo o julgamento em plenário e quando terminou o julgamento eu cheguei aqui e tive a informação de que o presidente do tribunal, com uma equipe de engenheiros, esteve aqui mandando que nós desocupássemos a sala. E como nós estamos na casa alheia, o prédio aqui é do Poder Judiciário, nós não vamos discutir e o presidente do tribunal é que manda. Todos os dias, aproximadamente 50 pessoas utilizam os serviços da Defensoria, todas com renda familiar inferior a 3 salários mínimos, condição de 70% da população brasileira. Agora aqui vai funcionar uma vara de crimes contra idosos. Os defensores públicos não sabem onde vão continuar os trabalhos. Nestas duas salas do Fórum Enoque Reis funcionavam a Defensoria das Varas Criminais, de Execução Penal e do primeiro e do segundo Tribunal do Júri. Uma delas ainda não foi totalmente desocupada. Como a decisão do TJA não foi divulgada, vários desavisados compareceram ao prédio hoje. Essa jovem, que não quis se identificar, veio à procura de novidades sobre como anda o processo do marido dela, preso por tráfico de drogas. Aí até agora ele está preso, já passou do prazo e eu venho aqui toda vez no fórum, até grávida eu vim com ela no fórum e nada resolvido. Agora com isso, né, não sei o que pode fazer. De acordo com o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, a medida fere a legislação. O Ministério Público, órgão responsável pela acusação, vai continuar no fórum. Na verdade, isso é um princípio constitucional, né, de paridade de armas, né, em que tanto a acusação quanto a defesa tem que ter os mesmos instrumentos. O Estado do Amazonas destina um orçamento de 28 milhões à Defensoria Pública e um orçamento quase 6 vezes maior para o braço acusador. Já o presidente do Tribunal de Justiça acredita que tudo foi um grande mal-entendido. Segundo ele, nesta terça-feira, os defensores devem ocupar outro andar do prédio. Nós solicitamos uma pequena sala que não tem 20 metros quadrados para que nós possamos fazer no térreo do Tribunal de Justiça uma readequação por meio da qual nós abriremos espaço para instalarmos as novas coordenadorias determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O número de mulheres que são vítimas de violência e denunciam o crime diminuiu aqui no estado. Além disso, 30% dos processos foram arquivados. Só no ano passado foram registrados 3.520 processos de crimes contra a mulher em Manaus. A maioria dos casos envolve denúncias em que um membro da própria família é o acusado. Caso de Dona Edneuza. Ela sofre ameaças do irmão e veio à delegacia especializada pedir ajuda. Quero isso, né? Porque quero morrer de graça, né? Porque eu não fiz nada, entendeu? Eu vim procurar meus direitos, né? A Lei de Violência contra a Mulher entrou em vigor em setembro de 2006 e leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, símbolo da luta contra a agressão doméstica. Aqui na vara especializada, no Fórum Asaías Vasconcelos, que trata casos exclusivamente do problema, 7.500 processos aguardam julgamento. Mas o número de denunciantes como a doméstica diminuiu. No ano passado, foram 429 processos a menos em relação a 2009. Além disso, das ações iniciadas, nem todas chegam a uma sentença. 30% das mulheres desistem da queixa. As justificativas são variadas, né? Umas dizem que já voltou, doutor, já voltei com meu marido, eu gostaria de não mais prosseguir com a ação penal. Outras dizem que não tem condições, porque tem filhos e a pessoa, o agressor, é que sujeita a família. Na lista de ocorrências, as ameaças são as principais denúncias feitas por elas, seguidas da lesão corporal leve e das agressões morais.
Às vezes as vítimas verbalizam que este autor traz a informação de não ter medo. E o que a gente sempre explica é que o infrator não precisa ter medo, mas precisa ter respeito, tanto por essa mulher, que também é detentora de direitos, assim como ele, como do Estado. Os crimes contra a mulher podem ser denunciados em qualquer departamento integrado de polícia e nos números 180, 181 e 3236 7012. A polêmica reforma política que está em debate no Congresso Nacional foi discutida hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. 3 senadores do Amazonas, uma deputada federal, parlamentares estaduais e prefeitos do interior se reuniram na Assembleia Legislativa do Estado para debater um assunto que está tirando o sono de muita gente, a reforma política, atualmente em discussão no Congresso Nacional. E a Assembleia hoje tem a oportunidade de estar com os 3 senadores, com deputados federais, para discutir a reforma política. Algumas mudanças propostas pela nova reforma são polêmicas. O mandato passaria de 4 para 5 anos e a reeleição seria proibida. O financiamento das campanhas passaria a ser público e o voto deixaria de ser no candidato, mas sim em um bloco, o chamado voto em lista, alternando um homem e uma mulher. Para os políticos, algumas mudanças são necessárias, mas devem ser discutidas com cuidado. Há uma proposta, por exemplo, de permitir para as prefeituras e vereadores candidaturas avulsas desde que tenha 10% dos eleitores assinando um lançamento dessa candidatura, né? O fim das coligações. Alguns pontos causam divergências entre líderes amazonenses no Senado e na Câmara Federal, como o voto em lista. Que o voto em lista ela é uma organização política eleitoral que acontece em países, vários países, na maior parte dos países do mundo, é o sistema mais comum. Ele, além de garantir uma presença mais equitativa das mulheres, ele é um sistema que fortalece os partidos políticos. Eu sou contra a lista fechada. Eu entendo que a lista fechada ela inibe a renovação das casas legislativas. Eu não acho que isso seja saudável para nenhum tipo de democracia. Todas as propostas são discutidas no Congresso Nacional e até a aprovação de algumas mudanças, a promessa é de muito debate na capital federal. Daqui a pouco, criança morre atropelada na zona centro-oeste da capital. E mais, mulher leva um tiro na cabeça ao reagir a um assalto na capital. A gente volta já.